Esse é o módulo 4 do curso Boas Práticas com a Pessoa com Deficiência Visual. O módulo 4 intitula-se Práticas Didático-Pedagógicas com Estudante com Deficiência Visual. Abaixo do título, nós temos uma ilustração de um professor ministrando aula para 4 alunos. Para começar, estudante com deficiência visual não é pessoa incapaz. Não terá que ser aprovado em disciplinas ou submetido a avaliações com nível de exigência diferenciado. Isso é muito importante. Não subestime nunca o seu estudante. O estudante precisa tão somente de adaptações didático-pedagógicas que atendam à sua condição, nesse caso, a sua condição sensorial de pessoa com deficiência visual. Estudante com deficiência que apresente laudo médico tem o direito de solicitar à instituição de ensino um mediador. O mediador é o profissional que atua nas questões sociais e de comportamento, na comunicação e linguagem, nas atividades pedagógicas e nas limitações motoras ou da leitura, conforme cada caso, conforme a necessidade do estudante. O profissional mediador não substituirá o professor e nem realizará as atividades pelo estudante. Dará suporte ao estudante e tem o direito de permanecer nos espaços didáticos e acompanhar as avaliações, se o estudante assim desejar. Importância da audiodescrição para o estudante com deficiência visual. Ao longo dos módulos desse curso, nós estamos chegando ao nosso 4º e último módulo, todos já perceberam que estamos fazendo aí a audiodescrição das imagens que aparecem. Isso é uma estratégia para que todos já se familiarizem com a audiodescrição, porque essa estratégia ou esse recurso de acessibilidade, ele é muito importante para a pessoa com deficiência visual e será especialmente importante para o estudante com deficiência visual em sala de aula ou durante a realização das suas atividades acadêmicas. A audiodescrição é o recurso de acessibilidade que permite transformar aquilo que é visto no que é ouvido. Pessoas com deficiência visual podem assistir e entender com mais facilidade aulas expositivas e aulas práticas, filmes, vídeos, programas de televisão, peças de teatro e exposições. A maior parte das pessoas com deficiência visual perdeu a visão ao longo da vida e mantém a memória visual de quando enxergava. Nesse caso, a audiodescrição ajuda no resgate dessa memória e facilita o aprendizado de conteúdos e a ambientação em determinado local. Vamos fazer breves apontamentos sobre como fazer a audiodescrição de imagem ou objeto. Por mais que tenhamos dado aí exemplos ao longo dos módulos desse curso, vamos tratar agora das formalidades com relação a essa audiodescrição. Obviamente que se tratam de breves apontamentos e sugerimos fortemente que as pessoas que tiverem interesse façam um curso relacionado a isso. Existem muitos cursos breves, curtos e gratuitos disponíveis. Nós vamos dar uma sugestão aqui ao final dessa explicação, mas nós realmente recomendamos que se tenha um cuidado e uma atenção sobre como fazer a audiodescrição, por ser um recurso de acessibilidade muito importante para pessoas com deficiência visual. E aqui estamos falando de práticas com estudantes com deficiência visual. Então, vamos lá. Anuncie o tipo de imagem ou objeto a ser descrito. Então, se há uma fotografia, uma foto, um desenho, uma esquematização, ou cálculo ou uma expressão matemática, um mapa, gráfico, tabela, forma geométrica, uma peça anatômica, um modelo em relevo ou 3D, damos aqui exemplos de situações que podem estar relacionadas ao ambiente escolar, ao ambiente acadêmico.
Opte por imagens simples, com poucos detalhes, contrastes intensos, cores vivas e contornos bem definidos. Isso vai facilitar bastante a visualização das pessoas que têm baixa visão. A partir daí, defina o que é relevante. Se é a paisagem, a pessoa e suas características, os pontos de um gráfico mais próximos do eixo X, por exemplo, a forma e a função do objeto. Lembrando que estamos aqui tratando de práticas didático-pedagógicas e, por isso, alguns exemplos têm relação direta com esse ambiente, com o ambiente escolar, com o ambiente acadêmico. Comece a descrever da esquerda para a direita e de cima para baixo, na ordem natural de escrita e leitura ocidental. Se utilizar a lousa para escrever uma expressão matemática ou outra informação, leia em voz alta enquanto escreve. Nós vamos aqui abrir um parênteses. Se por acaso, professor, em sua sala de aula houver um estudante com deficiência visual, houver um estudante com deficiência auditiva, você deverá utilizar duas estratégias, uma na sequência da outra. Porque para o estudante com deficiência visual, ler em voz alta enquanto escreve é importante. Porém, para o estudante com deficiência auditiva, isso não funciona. Então, nesse caso, o que pode ser feito? Escreva a expressão matemática, leia em voz alta, depois se vire para a turma e repita a explicação ou a leitura dessa expressão matemática, no caso, ou de qualquer coisa que você esteja escrevendo na lousa, mas virado de frente para os seus estudantes, de forma a facilitar, por exemplo, a leitura labial por estudantes que tenham deficiência auditiva. Informe as cores da imagem ou objeto. Por exemplo, a flor com 5 pétalas amarelas e estigma vermelho. Pontos azuis no gráfico são os menores valores. O cubo tem 2 lados amarelo e 4 lados vermelho. Escreva todos os elementos relevantes e só depois passe para a próxima imagem ou objeto, sempre mantendo uma sequência lógica de informações. Descreva com períodos curtos, de modo objetivo, simplificando aí a sua narrativa durante a descrição. Comece contextualizando a imagem ou objeto e depois faça os destaques necessários para o entendimento, então, daquela imagem. No caso de objetos, permita a experiência tátil junto com a descrição ou logo após, sempre que isso for possível. Isso facilita muito a compreensão, a percepção por parte de estudantes com deficiência visual. Se você quer saber mais sobre como fazer uma audiodescrição, conforme dito aí anteriormente, nós sugerimos o acesso a esse curso online de 40 horas, é um curso gratuito com certificação, oferecido pela Escola Nacional de Administração Pública do Governo Federal, a ENAP. Esse curso está disponível no endereço que aparece aí na tela. Se vocês entrarem e acessarem a página do Núcleo de Acessibilidade Pedagógica da UENF, do NAP-UENF, nós também selecionamos vários cursos que podem ser feitos de forma gratuita, todos com certificação, que estão tratando aí desse tema. Inclusive esse curso que nós estamos sugerindo aqui nessa nossa apresentação. Eu acho que com a prática, tudo vai ficando realmente mais fácil e nós vamos, ao longo desse curso, nos seus vários módulos, dando exemplos da audiodescrição e que, ao final, nós temos certeza que o professor vai entender melhor como se organiza esse recurso de acessibilidade em suas aulas. Vamos lá, então. Já demos alguns exemplos, vamos propor agora uma prática dos princípios da audiodescrição. Fizemos os apontamentos sobre como deve ser feito, apresentamos algumas situações práticas e agora nós vamos propor
que você pause o vídeo e descreva as imagens abaixo que podem fazer parte da sua situação cotidiana em sala de aula. Então, temos 3 imagens. Uma imagem com conceitos matemáticos, do nosso lado esquerdo ao centro um mapa e do nosso lado direito a imagem de uma ave. Você pode pausar o vídeo e fazer a sua audiodescrição como se estivesse em sala de aula com um estudante com deficiência visual. Vamos seguir então, tratando agora do primeiro contato com o estudante com deficiência visual. Sugiro ao estudante que se posicione o mais próximo possível de quem estiver falando, de modo a ouvir e ou gravar melhor as explicações e instruções. Se for estudante com baixa visão, avalie com ele qual o melhor local do espaço quanto à iluminação para maior eficiência e conforto visual. Faça autodescrição ao se apresentar, comentando sobre sua aparência, vestimenta e outras características pessoais. A depender da idade dos estudantes, realize dinâmica de autodescrição envolvendo todos da turma para incentivar a socialização. Isso é especialmente importante na educação básica, nos primeiros anos de formação. Escreva o espaço didático de cada situação e forneça orientações precisas sobre localização e disposição de mobiliário e demais objetos, presença de rampa ou degraus, posição de portas e janelas. Isso é importante para a autonomia da movimentação e para a segurança do estudante nesses espaços. Aqui nós temos 2 ilustrações simulando espaços didáticos. Do nosso lado esquerdo, a ilustração de uma sala de aula sem alunos, com um quadro de aviso, TV, mesa, quadro de giz, armário e 10 carteiras. Do nosso lado direito, temos uma ilustração de bancada de um laboratório, com vidrarias variadas e um microscópio. Obviamente que quando você estiver tratando com o seu estudante, precisará dar as orientações precisas, as coordenadas precisas. Então, aqui no caso seria o exemplo da sala de aula, nessa ilustração que temos aqui do lado esquerdo da nossa tela, lado esquerdo central da nossa tela. Quadro de avisos ao lado da porta, mesa na entrada, a TV está suspensa no teto, o quadro de giz está fixado na parede, ao lado do quadro há o armário, de frente à porta, na parede oposta, há 2 janelas. As carteiras estão organizadas em 2 fileiras, sendo uma na frente da outra, formando então 5 fileiras, vezes 2, 10 carteiras. Incentive o estudante a explorar os espaços didáticos, pois isso facilita a ambientação, segurança e autonomia de movimentação. Sempre se expresse verbalmente. O estudante pode não distinguir feições e gestos, mesmo se for uma pessoa com baixa visão. Condução das aulas e de atividades correlatas. Vamos passar agora a algumas sugestões para que se organize aulas acessíveis e que permitam a inclusão plena do estudante com deficiência visual. Primeiro, permita que o estudante grave a aula. Tem muitos professores que têm restrição com relação a isso, mas isso é muito importante para a pessoa que tem deficiência visual. No canto superior direito da nossa tela, nós temos a ilustração de uma mão segurando o telefone celular, né? Esse é um equipamento de uso pessoal, que a maioria das pessoas porta regularmente, então permita ao seu estudante que ele grave a aula. Permita que o estudante utilize tecnologias assistivas ou TICs que facilitam o aprendizado. Em módulo anterior, nós demos alguns exemplos dessas tecnologias assistivas,
ou das tecnologias da informação e comunicação, que facilitam a inclusão e acessibilidade da pessoa com deficiência visual, e isso pode ser importante para o processo de ensino-aprendizagem do seu estudante. Fale claro e pausadamente, introduzindo que vai apresentar na disciplina e em cada aula, a sequência de temas e de atividades que vão ser desenvolvidas e o material relacionado. O cronograma da disciplina, o livro, o capítulo de livro que você vai utilizar, as indicações das páginas do livro que dão o suporte de conteúdo, a apostila, enfim, o material relacionado para o melhor acompanhamento da disciplina e das atividades. Entregue antecipadamente o que será apresentado em aula. Impresso, ampliado em contraste se necessário, se for aluno com baixa visão, ou no formato digital. Isso permite ler ou ouvir o conteúdo antes da aula, entendendo melhor a explicação durante a aula. Esse recurso é particularmente importante para todos os estudantes com deficiência e para estudantes neurodiversos. Entregar antecipadamente o que será apresentado em aula para o contato prévio. Isso facilita muito o entendimento no momento da sala de aula, no momento presencial da sala de aula. Na preparação de slides para aulas expositivas, utilize letra bastão, que é a letra maiúscula, sem serifa. Se recomendam letras como Arial ou Verdana. Procure organizar seus slides com letra ampliada e cores contrastantes para facilitar a leitura de estudantes com baixa visão. Um contraste com fundo em azul escuro e tela em branco é eficiente para a leitura. E contrastes com fundo em preto alcançam diversos tipos de diagnósticos de baixa visão. A organização dos módulos desse curso foram feitas sempre com o fundo azul escuro e a letra em branco, já propondo essa eficiência para a leitura. Aqui nós apresentamos no centro da nossa tela um exemplo de um slide com um fundo preto e letras amarelas, quer dizer, o fundo preto com uma letra amarela contrastante, dando um exemplo de uma organização visual de slides que facilitam aí para estudantes de baixa visão. Na lousa branca, escreva com caneta preta. E na lousa escura, escreva com caneta ou giz branco, sempre procurando o contraste. Contraste é muito importante para a pessoa de baixa visão. Sublinhe texto com outra cor se precisar destacar palavras, frases ou resultado matemático, por exemplo. Reduza ao máximo a complexidade de informações nos slides ou na lousa. Mantenha a organização do texto com bom espaçamento entre palavras e linhas. Elimine elementos desnecessários e reduza a poluição visual. Essa forma de organização do seu material da aula expositiva, ela é extremamente importante não só para a pessoa com deficiência visual, nesse caso, pessoas com baixa visão, mas também para pessoas com deficiência auditiva e estudantes neurodiversos. No caso da entrega de material impresso, incluindo provas, utilize letra de tamanho 24. Este tamanho de letra atende a maioria das pessoas de baixa visão. Vamos lembrar aqui que se o estudante cego solicitar uma prova impressa em braille, ele tem esse direito. Então, a instituição, junto com o professor, tem que providenciar essa impressão. Se o estudante cego faz a opção por uma avaliação oral, ele também tem o direito a essa solicitação. Tudo isso tem que ser organizado junto à instituição e ao professor para atendimento daquilo que são adaptações previstas em lei para estudantes com deficiência visual. Chamamos a atenção e reiteramos aqui, a prova impressa em braille é uma prova oral, conforme ele preferir e combinar antecipadamente com o professor, obviamente. Então, é um direito do estudante. Ressaltamos isso aqui mais uma vez. Durante aulas expositivas,
Descreva imagens e objetos conforme instruído anteriormente. Pode retornar aí na nossa instrução da audiodescrição ou em todas as imagens que foram descritas ao longo dos nossos módulos, que vai com certeza facilitar o entendimento de como fazer a audiodescrição. Durante aulas práticas ou visitas a museus, feiras e exposições, descreva os objetos conforme instruído anteriormente e sempre esclareça quais que podem ser tocados ou não. Isso é muito importante para, inclusive, a segurança do estudante. Se realizar alguma atividade remota, dê preferência a plataformas de videoconferência que tenham leitores de tela. O Google Meet, por exemplo, é uma plataforma gratuita e é adequada para isso. Proporcione tempo extra ao estudante para realizar atividades programadas. Permita a conclusão das atividades e exercícios em casa ou no contraturno, se for preciso. Principalmente o estudante que precisa de leitura em voz alta para entender o conteúdo. Ele não vai poder fazer isso dentro de sala de aula com outros estudantes. Então, é importante que o professor tenha isso em mente e faça a sua organização, permitindo, então, que as atividades sejam feitas em casa ou no contraturno, se for preciso, se for o caso. Estudantes com deficiência ou algum transtorno do neurodesenvolvimento têm direito a tempo extra e local reservado para realizar provas. Então, essa é uma prerrogativa legal que deve ser prevista pela instituição ou pelo docente na organização das suas práticas didático-pedagógicas. Nós chegamos ao fim do nosso curso livre em módulos. Esse é o fim do nosso módulo 4. O NAP-UENF espera que o conteúdo desse curso tenha sido útil para a sua informação como cidadão, e especialmente útil para os professores que atuam em todas as etapas da formação. As informações que passamos aqui com relação às melhores práticas didático-pedagógicas para atender a estudantes com deficiência visual, elas podem se aplicar tanto na educação básica quanto na educação superior. Então, nós esperamos que os professores atuem de forma inclusiva e se organizem para receber esses estudantes. Até breve.